Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Ambra, eu faço parte da Tamuia, Escola de Formação Popular, mais especificamente do núcleo que se chama Saúde Pública, Psicanálise e Política. A nossa conversa aqui hoje é um primeiro bate-papo sobre as relações entre gênero e sofrimento no capitalismo. Para isso, eu e a Alana vamos conversar aqui com vocês, pontuando algumas primeiras ideias sobre esse tipo de relação na nossa sociedade. Então, convido a Alana a se apresentar e começar a sua exposição, e depois eu vou entrando e a gente vai tocando aqui numa espécie de bate-papo. Bem-vinda, Alana. Muito obrigada, Pedro. Bom, começar me apresentando, né? Meu nome é Alana, sou coordenadora estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário, aqui em São Paulo. Sou mãe, então, se por algum momento vocês ouvirem voz de criança aí no fundo, né? Essa é a realidade da maioria das mulheres. Eu acho que a gente vai passar um pouco sobre isso também, né? Então, aqui estou em horário de almoço, então tá meio bagulho, tá meio bagunçado, assim. Mas, enfim, acho que a gente vai, a partir daí, conversando, né? A Escola Tamuia me convidou para participar aqui, né, dessa aula, falando um pouco sobre a relação do gênero, né, e no capitalismo. Né? Então, eu acho que é importante a gente começar retomando um pouco sobre aonde nasce a divisão de classes, né? O Engels, no livro O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, vai começar a dar esse panorama, né, colocando que a primeira divisão que houve de trabalho foi a divisão sexual do trabalho, que foi dada a partir das condições físicas mesmo, né? Então, pensando numa comunidade de caçadores-coletores, né, onde a mulher, né, tinha seguidas, né, gestações, né, e gravidez, isso acabava debilitando ela fisicamente, né, e fazendo com que ela tivesse que ficar mais reclusa, e aí, a partir disso, houve a primeira distinção, né, do trabalho, onde as mulheres ficavam mais na tarefa de coletoras, né, e os homens acabavam indo mais para a caça, né. Isso efetivamente começa a se transformar em classe com o advento da propriedade privada, né? Então já existia uma estrutura, né? Havia essa divisão. Quando vem a propriedade privada, ela começa a dar esses contornos, né, do que hoje a gente conhece como patriarcado, né? É importante também marcar nesse debate, né, o papel do patriarcado na manutenção da propriedade privada, né? Então, esse controle dos corpos das mulheres, né, ele tem um papel fundamental, inclusive, na manutenção do que se tem desse imaginário de família burguesa. O Engels, novamente, vai abordar isso no livro, se eu não me engano, o Pedro me corrige se eu errar, porque eu sempre esqueço a ordem do título, mas eu acho que é a origem do Estado, da família e da propriedade privada. É isso, eu devo ter trocado aí talvez a ordem, mas o espírito é esse. E aí lá também nesse livro o Engels vai começar a falar sobre todo esse processo de dominação dos corpos das mulheres, né? E a partir desse viés de manutenção da propriedade privada. Então, você tinha, né, como a gente vinha retomando, né? A gente teve a primeira divisão do trabalho, uma sociedade que começa a se organizar dessa forma, vem o advento da propriedade privada, isso acaba com que os homens, né, se apossem, né, e acabem criando esse poder aí a partir da propriedade privada, e as mulheres acabam entrando num papel de meras reprodutoras, né, tanto de herdeiros, né, que vão
né, passar para frente essa propriedade privada, quanto de trabalhadores mesmo, assim, né, de mão de obra. Então, inclusive, né, essa dominação, né, dos corpos das mulheres, então, a questão dessa monogamia, que é unilateral para as mulheres, né, é um mecanismo que o capital, né, que a propriedade privada tem de garantir que a propriedade vá para herdeiros legítimos, né? Então, para isso, começa a dominação dos corpos e aí para frente. Isso a gente ainda está falando de um contexto pré-capitalista, ainda, né? A gente vai ver já essas configurações familiares ainda na Idade Média, né? Ela já começa a se assentar, e até anterior a isso. Mas no capitalismo, essas relações do patriarcado, elas se aprofundam e ganham contornos ainda mais dramáticos, eu acho, né? mais proeminentes, porque a mulher ela é inserida dentro desse contexto, né, do capitalismo, tendo a sua mão de obra subvalorizada. Então, a gente aborda muito, né, e enxerga que além da jornada de trabalho, né, que o homem também tem, né, que é na fábrica, enfim, né, produzindo, né, bens e serviços, que a mulher também está inserida, mas fora essa jornada de trabalho, a mulher também cumpre outra jornada de trabalho, que é a jornada doméstica, e que não é remunerada pela sociedade. Então, existe uma dupla exploração. Então, a mulher trabalhadora, além de ser expropriada, né, da mais-valia quando ela está inserida no mercado de trabalho, ela é completamente expropriada quando está no ambiente doméstico exercendo essas tarefas, né? E se a gente contar também uma terceira jornada, que é a criação dos filhos, né? E também é completamente relegada para as mulheres, né? E que também não é remunerada. Então, no geral, e fora que, para além disso, mesmo as tarefas, né, que são ligadas ao cuidado e que são remuneradas, como a gente vê, professores, saúde, tende a ser um trabalho que é subvalorizado no nosso contexto, onde também a maioria das mulheres estão inseridas, né? Para além disso, a gente também tem o fenômeno das mulheres acabarem sendo exército de reserva no sistema, né? Então, acabam estando mais no limite ali, inclusive, da miséria, da fome, é o que a gente tem assistido, inclusive. Então, o que a gente tem visto, né, principalmente agora durante a pandemia, é que as famílias mais... Eu dou minha foto. Espera só um minutinho. Desculpa. Não, que isso, Alana. Acho que eu vou até aproveitar para comentar uma coisa que eu acho bem importante, que é, já trazendo essa questão, né, do sofrimento, do psíquico, que muitas vezes, né, a gente tem discursos machistas que colocam as mulheres como, uma palavra que você usou para falar da situação, né, como mais bagunçadas, como pessoas que não conseguem se organizar e assim por diante, né, ou seja, vão psicologizando uma questão que, na verdade, diz respeito à gestão do trabalho, um trabalho não remunerado, um trabalho reprodutivo, né? Ou seja, todo esse trabalho que não é remunerado, que a mulher faz, né? As mulheres fazem, que não são remunerados, diz respeito a essas condições concretas de existência e de reprodução da vida, como isso fica, digamos, hiperinvestido nas mulheres, dá aparência, por conta de um discurso ideológico, de que bagunçadas são as mulheres e não as suas situações de trabalho, entendeu? Eu acho que um ponto muito importante da ideologia que toca a questão psíquica é transformar em algo subjetivo, né, algo que é, digamos, das mulheres, alguma coisa que, na verdade, diz respeito à gestão do trabalho.
E daí os homens ficam como os racionais e etc. Então a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva, eu acho, e encontrar, digamos, as verdadeiras raízes, né? Que como você bem colocou, grande parte delas estão colocadas aí pelo Engels no Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né, como você colocou. Então, eu queria fazer só essa pontuação para usar um pouco essa situação, né, concreta que a gente está vivendo aqui na nossa conversa, para explicar, né, porque de repente alguém pode assistir o vídeo e falar, nossa, mas a Alana, ela não separou um tempo para fazer essa conversa, para fazer essa formação, olha que errado, o Pedro está conseguindo falar sem esse tipo de intervenção, né? A gente tem que sempre dar um passo para trás e pensar nas condições materiais. Então, só para tentar conectar o que você estava falando com essa realidade, enfim. Eu acho que é isso. E às vezes a gente tem vários recortes, assim, né? Então, tipo, tem esse recorte de classe, né? E aí, tomando esse meu exemplo aqui, né? Sou uma mulher trabalhadora que estou aqui entre fazer fazer aqui a formação com vocês, estou trabalhando no celular, resolvendo outra coisa. Tem o recorte também de ser uma mulher negra, né? E aí eu acho que a gente, inclusive falando sobre essa questão, né, psíquica e tal, tem um viés no caso também da solidão da mulher negra, né? Então, eu estar cumprindo essa tarefa, né? Nessa terceira jornada aqui também é ser mãe, sem a participação, né, do progenitor, assim, então, tipo, participando nessa dinâmica enquanto mãe solo. Peraí, Lu. E é isso, assim, a gente vai tentando se equilibrar nisso, e é difícil mesmo a gente conseguir manter uma saúde mental, porque é um acúmulo absurdo e impossível de se manter, assim, né? Tipo, de tarefas, assim, né? Então, tipo, dar conta disso tudo é inumano. A realidade é essa, que a gente não dá conta. E a gente tenta participar aqui de um momento de formação, tendo que dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Mas, assim, só retomando o que eu estava falando, né, sobre esse processo do capitalismo, então, eu acho que o central da gente pensar é que esse sistema que a gente está inserido, ele se baseia na exploração do nosso trabalho, dos nossos corpos, né? E de tirar o máximo possível, de extrair o máximo possível riqueza através do nosso trabalho. E eu acho que o mais importante, inclusive, de pontuar nisso, né, é que todo esse processo, todo esse acúmulo desse processo gerou uma casta, que hoje é, né, a burguesia, que tem muito poder, né, na nossa sociedade. E que é isso, lucra muito, né, e se mantém no poder a partir dessas dominações e principalmente da dominação sobre os corpos das mulheres. Assim. Então, a gente, né, então, inclusive falando aqui pelo movimento de mulheres ao gabernário, a gente não acredita que haja uma possibilidade de romper, inclusive, com essas dominações que causam, inclusive, o sofrimento, né, psíquico, sem que haja uma ruptura do próprio capitalismo, né, e uma ruptura revolucionária. Né? Então, a gente tem visto várias formatações de feminismo, né, que tem tentado dar algum tipo de solução para essas questões, mas, na última análise, se elas não são, de fato, anticapitalistas, né, e revolucionárias, que pensem uma nova forma de organização social que não se baseie na exploração, né, e na propriedade privada e na sociedade de classes, ela não responde efetivamente a essas questões que atravessam a vida das mulheres. Né? Então, a gente se organiza, né? Nós do Movimento de Mulheres ao Gabernário nos organizamos e organizamos as nossas companheiras, as nossas irmãs, no sentido de construir uma sociedade onde não haja exploração nem do homem pelo homem, nem da mulher pelo homem, né? E que a gente consiga essa emancipação. E como Lenin diz, né? Disse, a libertação e a emancipação das mulheres vai vir pela mão das próprias mulheres, assim como a libertação dos trabalhadores vai vir pela mão dos próprios trabalhadores.
Então, eu acho que sim, tentando fazer um resumão, um apanhadão assim, né, desse processo, dessa relação do gênero e o capitalismo, eu acho que esses são os pontos principais que a gente precisa ter em mente. Então, muito legal, né, nos pontos que você trouxe, assim, de maneira resumida, mas muito densa, muito consistente. Vou comentar uma coisa de um texto que eu li recentemente, do Partido Comunista Americano, né, norte-americano. A gente acha que não existe, mas ele existe. Ele é pequenininho, ele é revolucionário, mas ele está lá. E tem um texto muito curioso, produzido na década de 50, que fala sobre a situação da mulher negra nos Estados Unidos. E tem um dado que eu acho importante, muito relevante, que, em parte, vale aqui para a gente no Brasil, que é as formas de organização tradicionais das mulheres que foram, e mulheres e homens que foram escravizados e levados para a América, tinham um lugar de muita potência e preponderância para a mulher, né? Ela escolhia várias coisas, chancelava ou não relacionamentos, então era uma forma, digamos, pré-capitalista, que dotava a mulher de um determinado lugar que a nossa sociedade de classes tirou. E quando essas pessoas escravizadas, né, elas começaram a ter cada vez mais contato com a ideologia branca americana, isso foi, digamos, importado também no interior das famílias negras. E esse poder que a mulher tinha também foi sendo diminuído por conta desse processo ideológico que, como você bem narrou, né, aconteceu na Europa e configurou, né, a base do sistema de exploração, que às vezes a gente tende a achar, né, que o capitalismo se estrutura só nas fábricas, né, nesse tipo de materialidade, mas é importante lembrar que para que tudo isso ocorra, é necessário para o sistema capitalista que as mulheres estejam exercendo uma série de outras atividades não remuneradas que sustentem essa pirâmide que tem, como você bem nomeou, a burguesia no seu topo, não é? E eu acho que também seria importante negritar esse ponto, que é esses níveis de dominação, quando a gente fala, por exemplo, da questão racial, né? Que para nós ela é extremamente central, né? Por quê? Porque ela fala de uma gestão específica do trabalho no contexto capitalista, né? Falar de classe, necessariamente, em especial num país como o Brasil, é falar de raça, né? Isso é indissociável, né? Acho nomes bonitos, né, modernos para isso ultimamente, né, interseccionalidade, assim por diante, mas analisar as condições de produção, reprodução da vida, o acúmulo, quem são aquelas e aqueles que recebem mais e menos, é uma análise de classe, é uma análise material e que no nosso país tem que ser uma análise racial também, né? Então, isso para comentar que muitas vezes, né, as pessoas torcem o nariz, não, mas os marxistas revolucionários não levam em conta a questão de gênero e classe, né? Levam demais, porque ao falar, tanto do ponto de vista da militância, né, ao falar com o nosso povo, a ver quem de fato está tocando a luta e quem sustenta esse país é dessa população que a gente está falando. Então, quando a gente vai para essa materialidade, as questões de raça e de gênero, elas aparecem, elas brotam, porque elas falam disso que de fato estrutura o nosso país. O problema é justamente, né, quando essas categorias, elas se emancipam, né? A gente começa a achar que é possível libertar o povo preto sem, ou as mulheres, né, que é o nosso tema aqui, sem tocar na maneira pela qual o capital é acumulado, né? Falando assim, no máximo, a equiparação salarial é muito importante, mas sem uma saída revolucionária que impeça que esse tipo de fuçamento vertical e hierárquico continue funcionando, as conquistas elas vão ser sempre parciais, né? Eu acho que, para a gente falar de gênero, é preciso também mencionar outros dois pontos que quase sempre, né, a gente fala um pouco menos quando estamos tratando isso, que é, por um lado, a questão dos homens e, por outro, a questão da população LGBTQIA+. Por quê? Porque, veja, se é bem verdade que os homens são aqueles que, num sistema que é patriarcal capitalista, tem mais benefícios, tem mais privilégios, né? É também verdade que
a boa parte desses homens, por um lado, eles são igualmente explorados pelo sistema capitalista, a grande maioria deles, se for negros, ainda mais. E, por outro, que esses privilégios, e, claro, né, em especial em países como o Brasil, essa violência que é exercida por homens em direção a mulheres e entre homens, ela, na maior parte das vezes, não é feita de maneira consciente. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, caso contrário, a gente pode tender a individualizar as ações racistas, né, e machistas, ou seja, a violência contra a mulher passa a ser um problema daquela pessoa, daquele cara, então vamos tratar daquele cara. Isso é um jeito já de desmobilizar a luta, de não entender o contexto geral da articulação, né, entre capitalismo e machismo, e que a gente tem que agir não no sintoma, né, não no efeito, mas na causa, que é essa divisão desigual do trabalho. E diga. Então, a parte sobre essa questão, inclusive, da violência, né, principalmente, né, contra a violência contra a mulher. Eu acho que é importante, inclusive, referenciar eu acho um texto maravilhoso que eu acho da Angela Davis, né, no Mulher, Raça e Classe, onde ela vai contando, né, como que era esse processo da dominação dos corpos, né, tanto masculinos quanto femininos, negros nos Estados Unidos, e ela vai colocando que o processo, né, a ação principalmente da violência sexual, ela estava intimamente ligada à questão de poder, né? Então, tipo, era o homem branco impondo o seu poder através da relação sexual. Então, inclusive, a gente tem umas relações muito ruins, assim, né? Inclusive da literatura, a gente, através, inclusive, do mito o mito da democracia racial, né, que foi ali difundido por Gilberto Freire, né, de que essas relações foram quase que consensuais, né, que essa mestiçagem, né, que aconteceu no nosso país se deu de maneira consensual e não violenta, né, e não através do estupro das nossas ancestrais, assim, né? E eu acho que é importante marcar isso porque cria-se um imaginário de que esse agressor é um cara que tem um desejo incontrolável e é por isso que ele vai lá e pratica, né, um ato de violência, que é um negócio passional e não uma relação de poder, assim, né? Então, imprimir essa relação de dominação mesmo. Muito, muito bem lembrado, Alana. E assim, né? O Oscar Wilde, né? Que era um homem gay, né? Inclusive afim à ideia socialista, dizendo que fosse socialistas utópicos. Ele tem uma frase muito curiosa, porque ele dizia o seguinte: tudo é sexo, menos sexo. Sexo é poder. E eu acho que fala um pouco sobre a maneira pela qual o corpo, a relação com o outro, é intimamente ligada aos sistemas de dominação vigente. Não existe um sexo que esteja assim, para além do capitalismo, para além do machismo, para além do racismo, né? As dimensões sociais e psicológicas, elas estão sempre necessariamente intrincadas. E vou dar 2 exemplos, desdobrando isso que você trouxe. O primeiro é essa fantasia, muito presente nos Estados Unidos, mas no Brasil também, do homem negro como estuprador. Você pensa e fala assim, estuprador, o que te vem na cabeça? Um homem negro, né? Por conta da nossa ideologia. Ninguém nasce com um gene no qual eu vou pensar nisso, essa imagem vai vir na minha cabeça. E essa imagem, ela é, né, claro, ideológica, mas, sobretudo, ela é uma projeção. Por quê? Porque o homem branco que imagina isso, na verdade, ele está projetando ou um desejo, ou algo que ele julga e percebe que é possível para os homens brancos no homem negro. O estuprador, na cultura da América, é o homem branco. Mas ele projeta no outro. Ou seja, ao invés de assumir que quem realiza esses atos quase sempre são os homens brancos, pelo menos do ponto de vista social e de constituição histórica, eu projeto no outro, né? Projeto no homem negro. Ainda sobre essa relação psíquica entre essas duas dimensões, você mencionou muito bem, né, o mito da democracia racial, né, que foi uma tese
que apareceu contra as teses eugenistas, né, que eram mais, digamos assim, francamente, abertamente racistas, e a democracia racial vem numa ideia de, não, a gente não vai fazer esse tipo de separação, porque no Brasil não tem racismo. Essa ideia, né, de que o Brasil não é um país racista, foi abordada por uma pensadora feminista importante chamada Lélia Gonzalez. E o que a Lélia dizia? Usando a psicanálise para pensar isso, ela fala assim, olha, a pessoa que fala assim, o Brasil não é racista, ele está fazendo uma coisa igual o paciente do Freud, porque ela lia psicanálise, né? Igual o paciente do Freud que fala assim, sonhei com uma mulher, não é minha mãe. Ou seja, pela negação, você afirma. Você fala, não é comigo. Aí não é comigo. Não, o Brasil racista, imagina. Né? Então, é uma forma de afirmar dizendo não. Né? Ou seja, essa forma de a gente tentar escapar, né, escamotear os nossos sistemas de dominação, ela precisa, a meu ver, né, partir tanto desse ponto que eu estava desenvolvendo em relação ao homem, né, que é o fato de que o homem, quando ele exerce, não em todos os casos, né, mas em muitos casos, os machismos sejam mais ou menos velados, boa parte deles não tem uma consciência clara de que é isso que está em jogo. Em outras palavras, né? Quando um homem, sei lá, não faz o trabalho doméstico, né? Ele não está pensando ativamente, eu estou construindo e contribuindo para o patriarcado, porque eu acho que as mulheres são inferiores. Não é isso que se passa, né? Quando a gente diminui a questão nesse nível, de novo, a gente está individualizando, está tirando a dimensão coletiva, né? Então, claro, essas ações, elas precisam ser responsabilizadas, o papel da educação é fundamental aí, mas elas também precisam tocar uma questão mais estrutural do nosso sistema de produção e, portanto, de reprodução, né? Fazer, assim, oficinas individuais com homens e conversa, ele é importante, mas isso não toca a base da nossa luta. Ela pode chamar as pessoas para a luta, isso é muito importante também. A Tamuia, ela acredita no poder de transformação pela educação, mas para tratar também as causas, né? E, por fim, eu acho que um outro ponto que é muito relevante quando a gente fala em gênero, e que tem se tornado cada vez mais frequente e presente, é a questão das diversas formas da gente se relacionar e amar, né? A gente tem costumado chamar isso das populações ou das pautas LGBTQIA+. Ora, percebam que quase sempre, né, esse lugar que é facultado às pessoas que, digamos, estão fora desse lugar, né, de uma relação branca, hétero, dentro de um casamento, monogâmico e assim por diante, tudo aquilo que vai escapando a isso, quase sempre vai caindo num lugar de abjeção que é muito parecido com o lugar da mulher. Ou seja, né, toda essa violência que é tida, esse excesso de trabalho, etc., grande parte desses traços, eles são reencontrados também naqueles e naquelas que escapam desse modo hegemônico de reprodução da vida. Né? Então, claro, falar de gênero é falar de mulheres e falar da população LGBTQIA+, faz parte de uma reflexão sobre o nosso sistema de produção e de como ele empurra para as beiradas e para a violência tudo aquilo que faz ou pode fazer frente a esse modo de reprodução. Tanto que uma das formas, digamos, de escapar dessas violências é ter o que a gente pode chamar de uma passabilidade, né? Então, se a pessoa é gay, mas ela consegue se comportar de um modo hétero, né? Então, bom, aquilo vai diminuir um pouco a violência que você vai sofrer, mas, de novo, não toca as causas, não toca a relação material de produção e reprodução da vida. Mesma coisa com a população aqui no Brasil travesti, né, que é empurrada quase que necessariamente para a prostituição. E daí a gente vai encontrar de novo a questão da sexualidade, a questão das baixas remunerações e a questão da violência. Então, uma perspectiva que seja verdadeiramente interseccional, ela tem que poder lembrar que a transformação desse tipo de opressão, ele passa necessariamente por uma transformação radical da sociedade, que tem que se valer, claro, das especificidades de identidade e psíquicas, mas para tocar a estrutura, né? E não as pessoas individualmente, porque essa é a grande armadilha do neoliberalismo, né? Achar que a gente vai conseguir fazer as coisas sozinho, que a gente vai se transformar, né? Vou desconstruir o meu machismo, né? Ou então vou trabalhar mais para ser mais reconhecida no meu trabalho, e esquecer que a transformação e tudo que a gente produz deve ser pensado coletivamente.
Então, acho que esse seria, assim, os pontos principais que eu gostaria de comentar. Não sei se a Alana quer falar mais alguma coisinha para ir fechando a nossa conversa hoje. Não, assim, estou bastante contemplado, assim, acho que a gente conseguiu levantar aí pontos interessantes, inclusive, para a gente fazer essa discussão. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas coisas porque são pautas que estão em disputa, né? E que, principalmente, o pensamento liberal tem tentado deturpar, assim, né? Então, muita gente está achando que está indo em caminho da libertação, né? Principalmente dessas pautas, da pauta negra, da pauta feminista, da pauta LGBTQIA+, mas eu acho que a gente, olhando para a realidade material das coisas, a gente sempre vai chegar nessa conclusão de que não existe uma libertação verdadeira que não seja com a destruição desse sistema, né? E com a superação dele por uma outra forma de pensar a sociedade que seja mais coletiva e que não seja amparada na dominação, né? Então, eu acho que é isso, e deixar aqui o convite, inclusive, né, para quem estiver aí nos assistindo, de conhecer mais o trabalho do Movimento de Mulheres do Algabenário. Aqui em São Paulo, a gente se organiza, né, além dos nossos trabalhos em núcleos, fazendo luta pela creche, né, contra a violência. A gente organiza casas de referência para mulheres vítimas de violência, né? Aqui em São Paulo nós temos 4 casas, então deixar esse convite aí para conhecerem nossas casas e conhecer um pouco do que a gente tem construído. Então é isso, muito obrigado. Sigam tanto o Movimento Algabenário quanto a Escola Camoê nas redes sociais e principalmente venham fazer parte da luta, porque, né, na internet a gente não muda nada, mas serve para a gente trazer e construir de fato uma outra sociedade. É isso, muito obrigado.